Imagina só, um dia de semana cheio, dezenas de jogos de futebol rolando ao mesmo tempo. Como é que um trader esportivo profissional decide onde colocar o foco, o dinheiro dele? Qual que é o processo mental por trás de cada decisão, de cada aposta? É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje, mergulhando na mente de um especialista para entender como funciona essa análise diária. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, vamos entender a cabeça do analista. Depois, a gente precisa falar a mesma língua. Então, vamos passar pelo jargão básico. Daí, partimos para a prática com jogos da Champions. Exploramos aquela briga boa entre intuição e estatística. E para fechar, damos um mergulho no nosso Brasileirão. E para entender isso, a gente vai colar no trader esportivo Netuno. O desafio dele e o nosso aqui é ver como se pega uma montanha de dados, de estatísticas e de incertezas de jogos de altíssimo risco, tipo Champions e Brasileirão, e transforma tudo isso em decisões. Bem, decisões frias e calculadas. Pois é, a pergunta de $1 milhão é essa, né? Como é que um especialista olha para uma lista de jogos e decide o que fazer? Usando o raciocínio do Netuno como guia, a gente vai tentar entender essa mistura, essa quase uma alquimia entre dados frios, leitura de mercado e, claro, aquela intuição que às vezes parece até desafiar os números. Ok, mas calma lá. Antes da gente mergulhar de cabeça nos jogos, tem um passo que é essencial. A gente precisa falar a mesma língua. Vamos decodificar rapidinho dois conceitos que são a base de tudo no trading esportivo, para a análise fazer total sentido para todo mundo. Primeiro, o back. Esse aqui é o mais fácil, o mais direto ao ponto, sabe? É a aposta que todo mundo conhece. É apostar a favor de alguma coisa. Por exemplo, apostar que o time X vai ganhar. Se ele ganhar, pronto, a aposta tá ganha. Simples assim. Agora, segura aí, porque é aqui que o jogo vira. O lay, o que é isso? É apostar contra um resultado. É basicamente dizer, isso não vai acontecer. Como o próprio Netuno explica, quando você está vendido em um resultado, ou seja, em lei, todos os outros cenários possíveis jogam a seu favor. E olha só que legal a diferença na prática, fica super claro aqui. Fazer back no Arsenal significa que só uma coisa te serve. A vitória do Arsenal. Fim de papo. Agora, se você fizer lei no Leverkusen, aí a vitória do Arsenal te serve e o empate também te serve. O que isso quer dizer? Que você tem mais jeitos de ganhar, mais segurança. A desvantagem, claro, é que o retorno geralmente é um pouco menor. Faz sentido, né? Beleza. Agora que a gente já está falando a mesma língua, bora para o campo de batalha, a Champions League. Vamos ver como essa teoria toda funciona na prática em jogos onde cada decisão tem um peso enorme. Vamos começar com um cenário que no papel parece moleza, sabe? Um jogo onde os números praticamente gritam uma tendência. O Arsenal está numa fase absurda, uma verdadeira máquina de vitórias. Olhando só para a estatística, a decisão parece bem óbvia. E a conclusão do Netuno, claro, vem na mesma linha. É direta e reta. Ele está com uma confiança altíssima no momento do time. A análise dele é cristalina. Este time do Arsenal é para se estar a favor e não contra. Por isso, as jogadas lógicas são back Arsenal ou, a alternativa, lay Leverkusen. Ok, agora a gente sai do claro e vai para o escuro total, um beco sem saída estatístico. PSG e Chelsea, nesse momento da análise, são como um espelho. Os resultados recentes dos dois são praticamente idênticos. Tentar prever alguma coisa antes do jogo começar é quase como jogar uma moeda para cima. E aqui, pessoal, está uma das lições mais importantes do trading profissional. Às vezes, a análise mais inteligente é simplesmente admitir que não tem análise para fazer antes do apito inicial. A estratégia vira outra, não fazer nada. Deixa o jogo rolar ao vivo, sente o clima da partida e só depois, com informações reais do que está a acontecer em campo, você toma uma decisão. Chegamos agora na parte mais fascinante e ao mesmo tempo complicada do negócio. É aquele cenário em que os números te dizem uma coisa, mas a história, o peso da camisa, o tal do feeling, tudo isso aponta para o outro lado. É o duelo clássico, a estatística contra a intuição. É com essa expressão perfeita que o Netuno descreve o jogo entre Real Madrid e Manchester City. Outra carne de pescoço com osso. A frase já diz tudo, né? Isso aqui não é um problema simples, é um quebra-cabeças daqueles bem difíceis. Pensa num quebra-cabeça. As peças estão todas aqui, mas elas não se encaixam. De um lado, você tem a consistência do City. Do outro, a força mística do Real Madrid jogando em casa, mesmo vindo de uma fase irregular. E para piorar, um jogador fundamental de fora.
Como é que se decide com tanta coisa se contradizendo? E a decisão dele, cara, é quase um ato de fé. É cheia de hesitação e vai contra a lógica fria dos números recentes. É uma aposta contra o City, não por causa do desempenho atual, mas por causa de algo que não se mede. O peso da camisa, a história do Real Madrid. É aqui que o feeling entra em campo e peita a estatística. Pura tensão. Beleza, vamos sair da Europa, pegar um avião e pousar direto no Brasil. Vamos mudar o foco para o Brasileirão para ver como a dinâmica aqui é completamente outra. Fatores como a pressão para não cair, a intensidade dos clássicos regionais, tudo isso muda as regras do jogo e da análise. Olha só esse jogo, Atlético Mineiro e Inter. Se tem uma palavra que define essa partida é pressão. Os dois times vêm de derrotas doloridas nos estaduais, os dois estão lá embaixo na tabela, na zona de rebaixamento, com campanhas idênticas. É o cenário perfeito para um jogo tenso, amarrado, onde o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. E é em jogos assim que a cabeça do trader tem que virar uma chave. O foco deixa de ser quem vai ganhar. A jogada inteligente, na visão do Netuno, é uma tática para o jogo ao vivo, apostar contra uma goleada. A lógica por trás disso, o time que sair perdendo por estar tão pressionado não vai se entregar. Vai lutar até ao fim. Então, a aposta é na reação e não no resultado final. E para fechar, um clássico. Bahia e Vitória. Aqui os números, a fase dos times, tudo isso perde um pouco de peso. O Bahia é tecnicamente superior, é o favorito, está invicto, mas as odds estão baixas e o mais importante, é um clássico. E em clássico a gente sabe, a lógica muitas vezes vai passear, a rivalidade fala mais alto. E a conclusão para esse jogo é outra lição que vale ouro. Quando você olha para uma situação e percebe que o risco não compensa o possível ganho, a decisão mais corajosa e mais inteligente que você pode tomar é não fazer nada. Pipocar e ficar de fora, nas palavras do Netuno. Não apostar nesse caso não é fraqueza, é uma decisão estratégica. É gerenciamento de risco puro. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Fica claro que o trading esportivo vive ali naquela fronteira. De um lado tem a ciência fria dos números, das estatísticas, das planilhas. Do outro tem a arte da intuição, a sensibilidade de ler momentos, de sentir o jogo. Coisas que nenhum número consegue captar. E a grande questão que fica no ar é, nessa balança entre arte e ciência, para que lado ela realmente pesa mais?